vocês, que Deus os abençoe. Para mim é uma graça e uma alegria estar aqui nessa noite com vocês para comungarmos juntos a palavra de Deus, discernida pelo núcleo desse grupo de oração, para que a gente possa meditar nessa noite. Amém? Como a Andréia falou, me chamo Rodrigo, sou servo do grupo de oração Santo Antônio, que se reúne todas as segundas-feiras em Campinas, São José. Brincava com o Alexandre semana passada, hoje o Alexandre está lá pregando e eu estou aqui. Mas pedi autorização para minha coordenadora para poder estar aqui, porque é o mesmo dia do grupo de oração, né, gente? Mas a gente está aí na missão para levar a palavra de Deus aos nossos irmãos. Sempre que eu inicio uma pregação minha, seja em grupo de oração, ou seja, levando através da música, enfim, gosto sempre de dizer que sou um verdadeiro apaixonado, ardente de amor pela renovação carismática católica, esse movimento que me abraçou por primeiro e não olhou a minha condição, simplesmente me ensinou o que é o amor que Deus tem para a minha vida, para as nossas vidas. Então gosto sempre de iniciar isso, porque quando a gente está nessa vez de fala, testemunhando, comungando da palavra, é importante que a gente faça essa menção aos irmãos. Eu não conheço a maioria de vocês, mas eu tenho a certeza, meus queridos, que Deus corre latente no coração de cada um de vocês, que Deus ama a vida de vocês profundamente, suas vidas e de suas famílias. E se Deus atrai a cada um de nós para um grupo de oração, para este tempo de oração, é porque Ele deseja mais de nós. Então não pense você que a gente está aqui porque a gente é santo. Talvez nós estamos aqui porque precisamos muito mais da santificação. Então, meus queridos, esse chamado que Deus faz a mim e a você é para que a gente venha, comungue, beba da palavra e saia para anunciar. Então logo a gente veja essa igreja tão cheia e vasta de pessoas adorando a pessoa de nosso Senhor. Amém? Como disse, sou servo do nosso movimento e tenho a graça de coordenar a renovação carismática católica na Arquidiocese de Florianópolis. São mais de 160 grupos de oração em toda a nossa diocese, bebendo da graça do Espírito Santo de Deus. Isso é motivo de júbilo para nós, não é verdade? Já falei de mim, Vamos falar da palavra? Foi para isso que a gente veio aqui. Vamos abrir lá no livro de Zacarias, profeta Zacarias. Não vou dizer a página, hein? Vai lá. Profeta Zacarias, capítulo 1, então está bem no início, está bem fácil. Capítulo 1, todo mundo tem a palavra. Se não tiver a palavra, senta do lado de alguém que não tem. Vamos lá. É um livro pequenininho, curtinho. Isso, senta do lado do irmão. Ajuda o irmão. É um livro curtinho, um livro pequenininho, tanto de Zacarias quanto do profeta que vem antes dele, do profeta Ageu. São dois contemporâneos, viveram no mesmo tempo, basicamente com a mesma noção, com o mesmo direcionamento do Senhor. Mas de forma bem específica, falando sobre o profeta Zacarias, ele vem a fazer exortações para cada um de nós. E naquele tempo ele veio para exortar os judeus que haviam se desassociados do Senhor. Vamos ler um pouquinho da palavra e depois eu faço a explicação acerca disso. Capítulo 1, versículo 2, o que a palavra nos apresenta? O Senhor estava profundamente irritado com os vossos pais. Dize a este povo: eis o que diz o Senhor dos exércitos: voltai a mim, oráculo do Senhor dos exércitos, e eu voltarei a vós, oráculo do Senhor dos exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem os profetas de outrora clamaram, dizendo: eis o que diz o Senhor dos exércitos: deixai vossos maus caminhos e vossas más ações. E eles não ouviram, mas prestaram atenção aos meus avisos, oráculo do Senhor.
Onde estão vossos pais? Podem porventura os profetas viver eternamente? Quanto aos avisos e às ordens que encarreguei aos meus servos, os profetas de transmitir ao povo, não foram eles executados junto de vossos pais? Por isso, vossos pais caíram em si mesmos e confusos confessaram: o Senhor dos Exércitos tratou-nos como tinha resolvido proceder conosco, segundo o nosso proceder e as nossas ordens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Uma palavra que, se a gente lê primeiro, é uma palavra difícil, né? Oráculo. Aí a gente tem que ir lendo mais algumas vezes para conseguir entender um pouco mais do que a palavra vem nos apresentar. E se o Senhor discerniu esta palavra nessa noite para este grupo de oração, meus amados e minhas amadas, é porque talvez nós estamos vivendo um tempo onde o Senhor nos chama através do profeta Zacarias para nós pararmos e segue uma exortação a cada um de nós. O profeta vem a falar para aquele povo judeu que havia se desassociado do Senhor por certa ansiedade. Aquele povo vivia 70 anos à espera do cumprimento da promessa. Agora imagina você que é casado, né? Você esposa, você fala para o seu esposo: olha, para a gente adquirir aquela casa, vou falar em bem material, para a gente adquirir aquela casa, a gente vai ter que esperar uns 70 anos. Será que consegue nesse tempo esperar? Aquele povo precisava esperar aquele tempo, um tempo prometido pelo Senhor para o cumprimento total da promessa. E nós bem sabemos, aquilo que o Senhor promete, concede a cada um de nós, é completo. A obra do Senhor, ela não é inacabada. Por quê? Porque Deus é perfeito em tudo aquilo que Ele faz. O tempo não é nosso, o tempo é do Senhor. E aí vem aquela velha frase que muitos de nós conhecemos, né? O tempo não é nosso, temos que esperar no Senhor. Mas a nossa ansiedade muitas vezes não nos permite. E foi o que estava acontecendo com aquele povo. Ao passo que eles não conseguiam aguardar aquele cumprimento para a promessa total que o Senhor já havia prometido a eles, neste período aconteciam as desassociações. Ou seja, os caminhos que eles estavam a tomar já não eram caminhos mais agradáveis. Tanto que no início deste versículo que a palavra fala, o Senhor estava profundamente irritado. O Senhor não estava chateado, o Senhor não estava desolado, o Senhor estava irritado com um povo que não conseguia aguardar, com um povo que não clamava mais a Deus, com um povo que não escutava mais a voz de Deus, porque queria fazer somente as suas vontades. E era um povo, meus irmãos e minhas irmãs, que muitos conheciam o Senhor. Muitos sabiam das leis, muitos jejuavam, muitos seguiam os preceitos. E parece que quanto mais a gente está nos caminhos do Senhor, mais a gente peca. Tanto que o tema da pregação dessa noite é pecado e salvação. Tem aquela velha frase: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. E parece que quanto mais a gente reza, mais a gente está na igreja, mais a dificuldade vem. Não sei se é assim com você. Eu não sei. Comigo tem sido. E estou falando bem claro, tem bastante gente aqui, estão até gravando. Quanto mais a gente está na caminhada, quanto mais a gente vem para a igreja para rezar, porque lá em casa as pessoas não rezam, então alguém na nossa casa tem que rezar, né, gente? As pessoas não rezam, então a gente vem para a igreja, a gente reza, a gente dobra o joelho, a gente acorda às 3, 4 da manhã para fazer a quaresma junto com o Frei Gilson. E só vem batalha, só vem tribulação, só vem discórdia. Aí chega na igreja, quer para ser um local santo, um local puro, encontra mais dificuldade ainda. Meu Deus, o que está acontecendo? Para
Talvez este seja, nós estamos vivendo talvez o tempo dos 70 anos. O tempo onde a gente vai ter que enfrentar todas essas dificuldades nos locais onde nós estamos. Na nossa casa, no trabalho, na igreja, no grupo de oração. E aí o que a gente vai fazer? Vai sair batendo em todo mundo, dizer que está todo mundo errado? Ou a gente vai dobrar ainda mais o joelho? Porque digo a vocês, meus irmãos, assim como essa palavra que veio a todos nós nessa noite, sempre virá um anúncio de encorajamento para cada um de nós. O anúncio nessa noite através dessa palavra, o anúncio naquele tempo para aquele povo que estava seguindo caminhos tortuosos, caminhos que não estavam mais de acordo com aquilo que o Senhor havia prometido para aquele povo, foi através do profeta Zacarias. E aqui aconteceram sucessivas atitudes de exortação para aquele povo e também para nós. Então vamos aqui voltar a 2 pontos para nos ajudar. Primeira coisa, precisamos nos converter durante o caminho. Meus queridos, o Senhor na palavra de João 14,6 já falava: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E o início da palavra para nós já falava: voltai a mim, que eu voltarei a vós. Ou seja, temos que voltar para o Senhor. É preciso nós nos afastarmos daquelas estradas erradas. E muitos de nós, mesmo estando na igreja, andamos na direção errada, andamos na estrada da perdição. E o que é mais triste, tendo a consciência daquilo que nós estamos fazendo. Porque a palavra nós conhecemos, nós estamos no grupo de oração toda segunda-feira. A palavra a gente conhece. A palavra física nós temos. A gente comunga todo domingo de preceito. Nós conhecemos a palavra. Por que que ainda nós insistimos em trilharmos caminhos e andarmos em lugares onde não são de agrado do Senhor? E aí vale ficar muitas vezes braço cruzado, olhando para cima, dizendo: Senhor, me ajuda. Adianta. O Senhor não vai fazer a nossa parte. O Senhor não vai fazer aquilo que compete a mim e a você, Ele vai fazer a parte dele. É preciso que nós tomemos vergonha na cara, com a expressão da palavra, e assumamos o compromisso e tomamos a atitude de andar conforme aquilo que Deus deseja para cada um de nós e prometeu a cada um de nós. Talvez a gente não precise andar por 70 anos ou esperar por 70 anos. Talvez a nossa promessa, ou o cumprimento da promessa já esteja ali quando a gente sair do grupo de oração. Mas é preciso uma conversão pura, sincera do nosso coração. É preciso realmente, quando a gente dobra o nosso joelho, quando a gente se inclina ao Senhor por inteiro, meus amados, por inteiro, não só de fachada, nos entregamos à graça do Espírito Santo. Estávamos falando do batismo do Espírito Santo agora no início. Se estamos cheios do Espírito Santo, repletos da graça de Deus em nossas vidas, como ainda nós temos coragem de não atendermos ao chamado que Deus faz a nós? E quando eu vinha para cá, saí da minha aula, eu sou professor, saí da minha aula e estava vindo para cá, aí o Senhor colocava a mim a palavra insistência. Insistência, 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 insistência. Pergunta ao Senhor, por que essa palavra? O tema da pregação dessa noite é pecado e salvação. Meus amados, a salvação já nos foi concedida. Nós já a temos. Nós não precisamos buscar. No alto da cruz, Ele já se entregou por cada um de nós.
Basta que eu e você tomemos a atitude e posse dessa salvação, e que a gente tome atitudes condizentes com a salvação que já nos foi dada. A gente não pode mais ficar brincando. Não dá mais. Já foi o tempo. Já foi. Costumo dizer para os meus coordenadores, né? A Renovação Carismática Católica é uma senhora de 56 anos. Então nós precisamos também nos comportar com a maturidade da nossa idade. Eu e você precisamos nos comportar com a maturidade da igreja. Eu e você precisamos nos comportar como aquele que há 2000 anos atrás se deu, se derramou por cada um de nós no alto de uma cruz. Não dá mais para ficar brincando de um lado e do outro. E de forma específica para nós, meus queridos, quanto mais a gente bebe da palavra, quanto mais a gente comunga da graça, para os servos, quanto mais a gente estuda, tem processo formativo, tem seminário de vida, tem retiro aqui, vivemos agora o congresso estadual. Quanto mais a gente se aprofunda na palavra, vive as bênçãos de Deus para as nossas vidas, muitas vezes a gente cai num falso de achar que nós estamos acima das coisas. E aí entram os nossos desejos, as nossas interpretações frente àquilo que a gente lê. Ai, vi assim, ó, a pregação falava disso, eu vou fazer assim, 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 assim. Só que esquece que no grupo de oração tem infinitas pessoas, né? Que a gente precisa se inclinar para os irmãos com docilidade, com carinho. Quando a gente fala em pecado, muitas vezes a gente tem uma dimensão gigantesca. Mas o pecado está nas pequenas ações, pequeníssimas, de muitas vezes não se inclinar para o irmão que está ao nosso lado, ter uma conversa digna, sincera, amável, carinhosa, caridosa, de achar que a minha vontade que precisa valer, que precisa prevalecer, porque eu sou uma liderança, sendo o local onde eu esteja. Muitas vezes a gente fica, faz um desenho de pecado muito longe, sendo que a gente está pecando constantemente, não ama mais o irmão, não deseja mais saber o que o irmão está passando, ousa-se até dizer, se está passando é porque merece. Até essas palavras, essas frases a gente ouve. Quando não ouve, vem a atitude. Às vezes a ação vale mais do que palavras, né? O Senhor está chamando a nossa atenção. Está dizendo para mim e para você: ei, para. Eu estou sendo muito tranquilo fazendo essa pregação. Mas quando lia, tentava imaginar essa irritação do Senhor para com aquele povo. Segundo aspecto, nós precisamos nos converter das nossas más obras. Temos que largar os maus feitos. Nós temos que abolir de vez da nossa vida os pensamentos, atitudes e ações pecaminosas. Romper com o pecado, em primeiro lugar, meus irmãos, é decisão. Não é uma ação emocional, é decisão. Eu me decido viver na graça de Deus. Eu me decido amar o meu irmão, por mais difícil que a criatura seja. E olha que uns abençoados são difíceis, mas eu me decido. E essa decisão não significa que a gente tem que ficar ali o tempo inteiro. Não, não é isso. Mas é uma decisão clara para mim, para você. Romper com
muitas vezes vai doer na tua carne. Romper com o pecado muitas vezes vai doer na tua alma, vai doer lá na tua casa, porque as pessoas não irão mais entender por que você está tomando determinadas atitudes. Por isso que brinquei no início. Se lá na tua casa é só você que reza, meu amado, continua. Vai ser pelo poder da tua oração que a restauração e a transformação irá acontecer. Eu estava vindo para cá agora, meu irmão me mandou uma mensagem. Ele não vai na igreja, nada. E ele me chama de beato. Assim, meu amigo, se eu estou bem-aventurado aqui, imagina beato. E ele me chama de beato. Mas quando acontece alguma coisa, é o telefone de quem que toca. Lá na tua casa é assim. Todo mundo fala, lá vai a Carola para a igreja de novo, lá vai a Beata para a igreja de novo, lá vai fazer o feijão, lá vai não sei o que, lá vai lavar os banhos da igreja, que em casa não faz nada. Mas quando acontece um problema, é o telefone de quem que toca. É o WhatsApp de quem? É ou não é assim? Não sei com você, vai comigo, né, gente? E não é porque sou melhor do que os outros, não é. Mas pense em você. Se a gente não continuar rezando, se a gente não continuar orando, o mundo está tão difícil. Imagina se a gente para. Como é que faz? Não dá para parar. Não nos é permitido parar. Se não nos é permitido parar de orar, parar de clamar, também não nos é permitido viver uma vida de pecado. Não nos é. Então, corta-se na carne, gente. Corta onde dói mais. Eu digo para você, às vezes vai doer. Às vezes você vai ter que se afastar de um irmão seu para que você pare de pecar. Às vezes você vai ter que se afastar até do irmão do grupo de oração. Meu Deus, Rodrigo, como é que tu pode falar isso? Mas é verdade. É verdade. Se afastar não significa abandonar. Tem uma diferença enorme. Se for necessário se afastar, faça isso. Mas continue rezando, continue clamando, porque essa pessoa é um irmão seu. E nós iremos nos encontrar um dia na glória. Pode ser daqui a 5, 10, 15, 70 anos, a gente não sabe. Mas na glória a gente vai se encontrar. E oxalá queira Deus que esse afastamento não dure muito, mas que ele seja suficiente para que aconteça uma restauração nesta relação. O profeta nos ajuda, nos dá ânimo, nos encoraja ao arrependimento. Se você tem um pecado, e você tem, eu tenho, é importante nós nos arrependermos. O profeta vem nessa noite para nos dar coragem ao arrependimento. O profeta vem nessa noite para nos impulsionar ao arrependimento. O profeta vem nessa noite para dizer a mim e a você: de nada adianta continuar nesta vida de igreja se a nossa mente não muda. Se a nossa mente continuar a mesma, as nossas ações serão um verdadeiro desastre. A nossa mente precisa mudar para que as nossas ações mudem também. Se a mente muda, o coração muda. O coração tem mais força. Por isso que eu dizia para vocês: romper com o pecado é uma ação racional. E o coração, ao longo do nosso caminho, ao longo do nosso trajeto, vai entendendo que aquilo foi importante e necessário
para a nossa atitude, para a nossa ação de conversão, porque nós abandonamos as más línguas, nós abandonamos as más ações. Mudança de mentalidade, meus irmãos, quebra de orgulho. Muitas vezes é só a minha vontade, a minha vontade, a minha vontade, a minha vontade e a minha vontade. Não pode mais ser dessa forma. E às vezes, de tanto que a gente quer fazer, tanto que a gente deseja fazer as coisas bem, a gente acaba prejudicando quem está do nosso lado. É assim. Mas Rodrigo, eu só tenho boas ações, eu só tenho boas intenções. Glória a Deus. Mas você está perguntando para o Senhor primeiro se é essa a atitude que Ele quer que você tome. Você está entregando os teus planos, o teu pensamento primeiro. Lá na tua casa, você está perguntando para o Senhor primeiro se a palavra que você vai colocar lá é aquilo que Ele deseja. Nós podemos estar dotados de incríveis intenções, maravilhosas intenções. Pode ser a pessoa que mais reza, a pessoa que mais se encontra com a palavra, a pessoa que mais faz escuta profética, mas às vezes ela esquece de escutar aquilo que Deus deseja. Vamos lembrar, tudo pode ser mudado. Tem uma música que fala isso, né? Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força de quê? Da oração. Então comece a pedir para o Senhor, pela força da tua oração, que você escute mais o Senhor. Perceba mais o Senhor, se encontre mais com o Senhor, continue com as tuas boas ações, continue rezando pelo irmão, continue, lógico, vindo ao grupo de oração, que é casa de Deus, é bênção, é Pentecostes, é ação profunda do Espírito Santo de Deus na minha, na tua vida, na vida de nossas famílias. Quantas e quantas famílias foram transformadas, restauradas, reanimadas, reeditadas, porque o irmão começou a vir no grupo de oração. E tudo aconteceu em acréscimo dentro da sua casa. Porque a sua fé não falhou, a sua fé foi inabalável. Continua a orar, continua a clamar, continua a rezar. Se tornou uma pessoa diferente. E esse diferente foi indo em acréscimo para quem estava àquela volta. O diferente não é melhor do que os outros, mas o diferente faz um turbilhão onde ele está. O diferente causa curiosidade no outro. O diferente é dotado de uma alegria diferente, de um cheiro diferente, de um ardor diferente, de uma capacidade de testemunho totalmente diferente. Por que tudo isso? Porque é Deus que infunde nestes irmãos o seu toque, a sua graça, porque Ele sabe que através de você muitas e muitas pessoas serão transformadas pelas tuas novas ações, pelo teu novo sorriso, pelo teu novo olhar, pelo teu novo abraço, pelo teu novo exalar. Deus quer se valer de cada um de nós. Por isso que eu e você não podemos limitar a graça na vida das pessoas. Então nós somos convidados, somos chamados a romper com o pecado. Primeiro ponto: rompa de uma vez. Não sei o que você passa pela sua vida, não sei se você tem um, se você tem dois, se você já fez um censo do seu pecado, se você já listou, não sei.
Se você não fez isso ainda, eu convido você, nessa noite, quando você chegar em casa, a fazer isso. Pega papel e caneta. Anota, sim. Começa a anotar. Começa a anotar. Não é receitinha de bolo que eu estou passando, mas começa a anotar. Mas seja sincero. Seja muito sincero. É você e Deus. Começa a colocar ali tudo aquilo que você precisa exterminar da sua vida. E tirar de uma vez. Não é aos poucos. Não é por prestação. Não é financiamento de pecado. É de uma vez. Por isso que falei anteriormente que ia doer na carne. Começa a listar. Se não tem força humana, porque às vezes a gente não tem, por isso que a gente pega, porque a gente não tem força humana para vencer. Peça o auxílio e a graça do Espírito Santo. Pede para os irmãos do grupo de oração rezar por você. Não precisa falar o teu pecado. É você e Deus. Seu pecado você vai falar no seu ato de confissão. Mas peça para os irmãos do grupo de oração, para a intercessão, rezar por você. Grupo de oração é casa, é família, precisa ser auxílio. As pessoas precisam ajudar umas às outras, sem querer nada em troca. A exemplo de João, o discípulo João, veja como eles se amam. Grupo de oração precisa ser isso. Um lugar onde as pessoas se abraçam de forma fraternal, linda, amorosa. E o grupo de oração não pode ser somente aqui segunda-feira. É lá fora também onde eu mais vou precisar. No nosso ordinário, no nosso dia a dia. Se você tem uma inclinação pecaminosa, peça ajuda. Vou dar um exemplo. Esses dias de oração, conversando, alguém disse para mim: Rodrigo, eu tenho uma dificuldade muito grande com o cigarro. Muito grande. Quero largar o vício do cigarro. Eu paro um tempo, depois me vem a vontade. Aí eu tento fazer outra coisa, como um monte de bala, um monte de chiclete, vou no celular, mas vem a vontade, eu não consigo vencer. Aí eu vou ali, fumo um cigarro, passa. Ou quando fuma 2, 3. Você vai fazer assim. Sempre que você tiver vontade, você vai ligar para alguém. Como assim? Vai ligar. Passa a mão no telefone e liga para alguém. Não manda nem o WhatsApp perguntando se essa pessoa pode atender. Porque hoje em dia a gente está muito educado, né, gente? Se a gente quer falar com alguém, a gente manda uma mensagem perguntando se a pessoa pode nos atender. Não. Passa a mão no telefone e liga para alguém. Tá bom? Deu à vontade. Depois me relatou. Passa a mão no telefone e liga. Ô fulano, tudo bem? E aí? Como é que tá? Sem intenção nenhuma. Não ligou dizendo: olha, estou te ligando porque me deu vontade de fumar agora. Não foi isso. A conversa começou a transcorrer sobre qualquer outra coisa. Passou aquela vontade. Já vou terminar. Passou aquela vontade. Um tempo se passou, veio a vontade novamente. Passou a mão no telefone. Ninguém atendeu. Liga para outro. Ninguém atendeu. Liga para outro. Ninguém atendeu. Aí vai gerando o que? A frustração, né? A chateação. E a pessoa vai ficando o que? Mais ansiosa ainda. Com mais vontade de fumar ainda. Liga para outro. Até que alguém atendeu. Alguém vai atender. O que eu digo com tudo isso? Precisamos também, para nós, traçarmos estratégias para vencermos as nossas batalhas humanas. Aquilo, meu irmão e minha irmã, que é difícil a nós.
Nós não temos força para muitas coisas. Não temos. Mas é preciso que a gente faça a nossa parte. A nossa parte. Aquele abençoado cigarro está no processo ainda. Mas venceu uma, venceu duas e continua a vencer. É um processo diário, um rompimento com o pecado. É. Então veja você, qual a estratégia que você precisa tomar. Eu dei só um pontinho para você, anote. E aí vai vencendo dia a dia. Vai vencendo dia a dia. Peça para os irmãos rezarem. Porque, meus amados, já veio o prenúncio da salvação para mim e para você. Nós já fomos salvos. Agora é a nossa atitude, é a nossa ação de ir adiante no nosso processo de conversão diária. Vamos ficar de pé para orarmos ao Senhor, para que o Senhor nos fortaleça, nos dê condições, nos auxilie, nos ajude na nossa condição humana. E a nossa condição humana muitas vezes faz com que a gente faça as coisas e não pense. Depois a gente acaba se arrependendo. Que venha o arrependimento, mas pode vir antes a preparação para a não atitude errada. Sair da estrada que não agrada o coração de Deus, ir para a estrada que deixa o Senhor feliz, continuar na estrada da oração, da perseverança, continuar na estrada da oração, da alegria do Senhor, clamando a misericórdia de Deus. E não é à toa que o nome deste grupo de oração é Divina Misericórdia. Eu e você precisamos incessantemente, diariamente, clamar a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E é o que queremos fazer neste momento, através da nossa oração. Traga ao seu coração nesse momento, meu irmão e minha irmã, já elucidando aquilo que você irá anotar quando você chegar na sua casa, aquilo que você irá romper que já não agrada mais o coração de Deus. Pode doer sim na tua carne, lá no fundo, mas você se decidiu pelo Senhor. Você se decidiu em viver na graça do Senhor. Você se decidiu em ser cheio, repleto do Espírito Santo de Deus. Então, na tua decisão, você irá clamar a misericórdia de Deus sobre a tua vida. Derrama a tua misericórdia sobre os meus dias, Senhor. Vá no mais profundo do meu coração, Senhor, e me ajude, Senhor, porque força humana eu não tenho, mas eu sei que a tua misericórdia, Senhor, que é um bálsamo de amor para a minha vida, Senhor, irá fazer com que eu resista às armadilhas do inimigo. Irá fazer, Senhor, que eu rompa com aquilo que não te agrada. Porque a partir de hoje eu desejo fazer somente aquilo que te dá alegria, Senhor. Porque eu fui concebido por ti. Tu me conheces por inteiro, Senhor. Fui concebido, gerado por ti para a alegria, para a vitória. E eu, com persistência, perseverança, irei aguardar o cumprimento da tua promessa para a minha vida, para a vida da minha família, porque tu és o Deus que não falha, tu és o Deus por completo.
Senhor, quebra qualquer maldição que possa ter sido lançada sobre o irmão nesta noite. O Senhor me mostra que uma maldição foi lançada na vida do irmão, e essa maldição está sendo quebrada, é naquilo que te impedia de ir adiante. Quebrando, está sendo quebrado neste momento. Já, imediatamente, você já conseguirá a tua vitória, meu amado, porque o Senhor lançou um sorriso para você, e onde o Senhor sorri, a graça acontece. A graça acontece. O Senhor também me mostra uma mulher. Não está aqui essa mulher, é um familiar. Ele me mostra essa mulher com muitas dores nos pés, como se tivessem espinhos na sola dos pés para tocar o chão. E o Senhor me mostra que nesse momento essa irmã está sendo liberta destas dores, está recebendo a cura nesse momento, através da decisão de alguém que está aqui nesta noite, que se decidiu pelo Senhor e romper com uma estrada pecaminosa que estava vivendo. Glórias a Ti, Senhor. O Senhor me mostra o irmão que estava com uma dívida de um terreno, uma dívida alta. Mas, irmão, você vai receber uma notícia, que essa dívida você conseguirá quitá-la em pouquíssimo tempo, porque o Senhor já está promovendo agora um grande abatimento para você. Desperta tu que dormes, retoma o teu ardor, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te ilumina.